A contraparede é composta por uma ou mais chapas aparafusadas em uma das faces da estrutura metálica, podendo ter lã mineral em sua composição. A montagem pode ser feita com estruturas usadas para paredes ou forros. O processo é semelhante nos dois casos, porém, vamos ilustrar ambos. Marque no piso o alinhamento da guia ou cantoneira conforme a especificação. Faça a transferência da marcação para o teto. Fixe os perfis na laje e no teto por meio de parafusos e buchas ou pinos de aço, no máximo a 60 centímetros. Você deve paginar os perfis conforme a especificação e fixá-los nas guias do piso e do teto. A contraparede deve ser fixada ao suporte através de elementos intermediários. Esses elementos podem ser feitos com guias, por exemplo. A distância entre suportes vai depender da especificação, mas normalmente são distanciados no máximo a 1,5 metros. Para contraparedes montadas com montantes, você vai fazer o elemento da seguinte forma. Primeiro, você deve medir a distância entre a face do perfil e o apoio, e a esta medida você vai acrescentar 10 centímetros. Depois você corta a guia com a medida total e realiza o corte das abas da guia. Dobre a guia no corte e fixe-a com parafusos LA 9,5 mm pelas abas. Para as contraparedes montadas com canaletas, também se utiliza guias, porém estas são fixadas ao substrato pela alma da guia e ao perfil pelas abas. Marque a posição dos elementos intermediários no suporte e nos perfis, regulando a distância entre o perfil e o apoio. Fixe pedaços de 10 cm de guias de 48 mm ao suporte, alinhando-as verticalmente. Depois, basta fixá-las às abas das canaletas. Fixe os elementos intermediários ao suporte, sempre por meio de parafusos e buchas em 2 pontos. Ao terminar a estruturação da contraparede, é a hora do chapeamento. O processo de chapeamento é o mesmo para ambos os modelos de estrutura. As chapas devem ser apoiadas nos perfis, mantendo uma folga de 1 cm no piso. As chapas devem ser aparafusadas às estruturas na posição vertical. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu entorno, com os parafusos a 1 cm da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo, a uma distância de 5 cm das bordas. Quando a contraparede receber mais de uma camada de chapas, o espaço entre os parafusos da primeira delas pode ser de 60 centímetros. Já a chapa que vem sobre ela deve ser aparafusada normalmente, com os parafusos a uma distância de 25 a 30 centímetros. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Outra boa dica para você é usar sempre o limitador na parafusadeira. Assim, você facilita o aparafusamento, garante a fixação da chapa e melhora a qualidade do serviço. Assim como as guias e os montantes, as chapas também podem ser emendadas. E neste caso também, as juntas formadas pelas emendas não podem coincidir no alinhamento e na sobreposição das chapas. As juntas horizontais, formadas pelos topos das chapas, também devem ser desencontradas. Após o chapeamento, basta realizar o acabamento. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volume nas juntas. O acabamento na contraparede é feito em 3 demãos. Prepare a massa conforme instruções na embalagem. A folga de 1 cm no pé da contraparede deve ser calafetado com cola para a chapa. A primeira demão é chamada de massa fita massa. Você aplica uma camada de massa em toda a junta. Coloca fita JT, retira o excesso de massa e recobre com massa. Atenção! A massa deve estar úmida durante o processo de recobrimento da fita. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão. Dependendo do nível da junta, poderá ser a última. Se a segunda demão ainda não regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa, sempre após a secagem da demão anterior. Nesta terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa-fita-massa. É importante retirar bem o excesso de massa
pressionando bem a espátula ou a desempenadeira para não criar acúmulo de massa. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa, com a desempenadeira posicionada a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, a terceira demão é obrigatória. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Depois, basta recobrir os parafusos com 2 demãos de massa. A contraparede está pronta para receber o processo de pintura.